Fala pessoal, meu nome é Mário Pisani e hoje de manhã nós fizemos a abertura dos mercados internacionais junto com a Liberta Global e a gente repassou um pouco sobre barras de eventos, tá certo? Além de trades em time frames menores usando um micro trade. Dá uma olhada aí no vídeo a seguir. Olha o pullback aqui, ó. É um pullback de rompimento da linha d'água. Ó, RBI é essa configuração: barra verde, barra vermelha ignorada, barra verde, tá? A Tesla não tem essa configuração aqui, certo? Mesmo se você pegar aqui, isso daqui é o pré-mercado. Veja como você tem uma diferença de volume quando o mercado abre para quando o mercado está no seu pré-mercado. Aqui a gente não está operando, a gente só está usando como referência. Da hora que abriu, aqui é o meu time frame menor. Eu não tenho um RBI, tá? Ó, RBI, GBI. São as barras de eventos, as barras de cauda. Essas barras de cauda, ou cauda inferior ou cauda superior, são barras de eventos. Não importa muito a cor da barra, tá certo? O que importa é o que ela mostra, tá? Em todo caso, você vê, por exemplo, aqui no Nasdaq, você tem uma barra com uma cauda superior, tá certo? Essa barra com cauda superior, no caso aqui, você vê, ele até está descendo um pouco, tá certo? Mas a gente tem que tomar cuidado, é uma barra de evento, ela indica, mas também não é a melhor solução. Ela tem que estar combinada com um contexto gráfico. As barras Marubozu, barra elefante, barra neutra, spinning top, que são barras que têm o corpo menor, sombras tanto superiores como inferiores, maior, tá? E aí você tem os padrões de engolfo, arame e os piercing pattern, tá? Que são, porque esses padrões de piercing é porque muitas vezes aqui, ó, você pode ter esse fundinho da barra verde um pouquinho mais abaixo do que da barra vermelha, tá certo? Se a gente juntar os candles, a gente vai ver que a barra de Bull 180 não deixa de ser uma barra de cauda inferior. Só que a barra Bull 180 ela tem mais força do que uma barra de cauda. E por que ela tem mais força? Porque aqui você tem um volume, aqui você tem outro volume. Se esse volume for maior, significa que está tendo mais força por parte dos compradores. Aqui é só um volume. Muitas vezes aqui vai ficar difícil distinguir, tá certo? Aonde está a força. O que você pode fazer é quebrar. Se isso daqui é um time frame de 2 minutos, você pode dar uma olhada se no 1 minuto se parece com isso aqui. Mas se de repente você olha 1 minuto e também não tem nada a ver com isso, porque pode acontecer, tá? Depende do tempo entre o fechamento da barra anterior com a abertura da barra atual, ele pode vir numa configuração diferente. E aí não ficar essa cauda que está aqui. Tá legal? Quer dizer, ele fica a cauda que está aqui, mas não fica esse padrão que está aqui no 1 minuto. Então tem que ser avaliado na hora. Essas são as barras de eventos que a gente busca no dia a dia. Tá legal? E aí a gente tem os trades. Então esse trade que eu venho buscando com vocês aqui diariamente é o trade de abertura, que é até os primeiros 30 minutos da abertura. Tá? Ele vai estar sempre querendo partir da primeira barra do dia, com uma tolerância de até 3 barras. Esse é o trade que a gente está buscando. Depois vem o trade de primeiro movimento, mas aí já é um trade mais longo, é até meio-dia do horário de Nova York, ou seja, até 1h da tarde do horário de Brasília. E aí depois tem o trade da tarde, né, que o ideal é buscar por breakouts, que vem na parte da tarde, sempre após tendência definida. Então, se o teu gráfico tiver uma tendência definida, você vai ter o trade da tarde. Uma coisa interessante do mercado é o seguinte: quando você tem o trade de abertura, que é esse aqui, o trade de primeiro movimento costuma falhar.
porque ele já deu aqui pela abertura. E aí ela pode combinar com o trade da tarde, certo? Agora, quando você não tem o trade de abertura, você pode ter o trade de primeiro movimento. E se ela definir uma tendência muito bem durante esse primeiro movimento e for suficiente para ser sustentada ao longo do dia, você pode ter o trade da tarde. Só que veja, ele tem que estar definida a tendência. Se você tiver o trade de primeiro movimento, mas ele não definir uma tendência e voltar, você vai ter esse trade da tarde anulado. Então, no geral, a gente sabe que um aqui é muito difícil bater com o outro. Acontece às vezes de dar abertura, primeiro movimento, dá tudo, tá certo? Pode acontecer? Pode, sem sombra de dúvida, tá? O mercado é dinâmico. Mas a gente sabe o seguinte, se eu já tive o trade de abertura, eu já tenho que ficar cético quanto ao trade de primeiro movimento. E quando eu não tenho o trade de abertura, eu fico de olho no trade de primeiro movimento, tá? É isso que eu tô ficando de olho no dia a dia, tá certo? Então, são pequenos detalhes aí, tá? Pequenos detalhes do dia a dia aí, do mercado, que a gente tem que ficar de olho. Esse trade que a gente está buscando de manhã é o trade da abertura. O trade da abertura ele costuma ter um bom desenvolvimento. Agora está ruim. O contexto do mercado agora está ruim. O mercado não está tão alinhado. Você vê, ele está errático. Na minha visão, quando eu olho para esse mercado, vejo um gráfico diário como esse aqui que a gente está vendo aqui, esse retângulo. Para mim, essa indicação é a indicação forte de que, olha, não está legal aqui. Agora, a gente não pode comparar, por exemplo, com o começo do mês de março, que foi fantástico, todos os dias operando, tá certo? Agora ele deu uma freada. Então agora tem que ir mais leve, tá entendendo? Hoje, por exemplo, esse trade da Tesla, eu acionei esse trade. Só que tem que acionar mais leve. Não dá para ir tão pesado, porque a gente já sabe. A indicação que estava no pré-mercado é, ó, aqui, ó, tá congestionado. Não alavanca. Porque se alavancar e der ruim, o prejuízo é grande, certo? Tem que estar sempre de olho nessas coisas. Agora, vamos supor que segunda-feira venha um dia fantástico e ela rompe aqui, tá? Automaticamente, qualquer trade que eu fizer na parte da manhã, seja de abertura, seja em qualquer dessas ações que geralmente pesam num certo destaque, tá? Tanto aqui quanto nos filtros, que pesam um certo destaque. Bom, então agora dá para eu ir um pouco melhor no meu trade de primeiro movimento, porque no meu trade de abertura, porque ela está definida. Não está definida, vou mais leve. Está definida, vou mais pesado. Quando não está definida, espero o primeiro movimento. Geralmente ele tem uma direção melhor, tá? Por quê? Porque a hora que você pegar o primeiro movimento, você não vai pegar, por exemplo, a Tesla. Você já não vai buscar ela para um primeiro movimento porque ela já ficou lateralizada. Como eu sei que ela já ficou lateralizada? Quando eu caso um fundo com outro fundo, ela já mostrou para mim que ela está lateralizada, tá? Então eu vou buscar outras ações que não tem esse casamento, ó. Netflix casou fundo com outro fundo, tá fazendo topo, ficou lateralizada. Posso ter uma margem de tolerância se ela cair abaixo aqui. Apple, essa já não está lateralizada. Só que se eu olhar aqui, a gente já identifica também um movimentozinho parecido com o primeiro movimento. Mas essa é uma ação que eu posso ficar de olho, porque ela não está lateralizada. Ela fez o fundo, mas está fazendo topos. Ela não voltou aqui nesse fundo. Se ela voltar nesse fundo, ela está lateralizada. Então aqui eu posso ficar de olho para comprar. Nvidia. Essa já casou, ó. Topo com topo, fundo com fundo. Está lateralizada. Preciso esperar ela sair dessa lateral. Essa já não é tão interessante. Essa também não, está lateralizada, também não me interessa muito para o primeiro movimento. Microsoft.
fundo, topo. Não fez o fundo igual. Essa ação me interessa. Essa ação me interessa para pegar um trade de primeiro movimento, tá? Combina com 5 minutos, inclusive. Disney. Topo, fundo mais baixo, não está lateralizada. Essa me interessa. Me interessa não só até para uma possibilidade de venda, porque na venda, de repente aqui, ela já tenha feito um bom movimento, mas de repente uma correção e voltar. Porque se a gente está num dia mais lateralizado, pode ser que ela case um topo aqui semelhante. Roku. Lateralizada, não me interessa. JP Morgan. Fundo, topo, fundo mais alto. Não está lateralizada, me interessa. Tá? Depois que eu vou buscando essas ações, aí eu tenho que buscar aqui o que é que está interessando e o que não está interessando em nível 2. O que seria em nível 2? Em nível 2 é movimento de impulso, correção. Para romper aqui, ela deve ficar exaustiva. Então, não é esse rompimento que eu estou mirando, mas sim um impulso e correção intermediário para jogar ali. Porque eu sei que aqui ela pode ter grandes chances do quê? De cutucar essa máxima e até falhar em seu movimento. Então, de repente, aqui me interessa o quê? Pegar uma cutucada. O que eu posso fazer? Eu posso ir para o gráfico mais baixo, de time frame, por exemplo, 1 minuto. E se pelo time frame menor, ela me deixar um movimento aqui, que tá, até então ela está fazendo uma correção dessa pernada de baixa, porém essa pernada de alta é maior, desde a abertura que está aqui. Tá? Eu vou pegar então agora uma correção intermediária dessa pernada que é uma correção dessa outra. Tá legal? E se a partir daqui ela monta esse micro pivô, é nesse micro pivô que eu quero buscar trabalhar, porque aí eu vou ter uma região para colocar um stop, um alvo, que seria a máxima, e o meu ponto de entrada. Tá legal? Então, esse seria um cenário que eu posso buscar. Tem que esperar definir, ainda não está definido. Tá legal? E não só para ele, mas das ações que estão com uma tendência um pouco mais clara, como Microsoft, ela já está chegando no topo, não deixou essa correçãozinha intermediária. A Apple, ela pode estar fazendo a correçãozinha intermediária, tá vendo? Já deixou um topo, corrigiu, tem fundo, topo, fundo, topo, fundo, ainda não fez o topo mais alto. Tá legal? Ela tem que fazer agora um topo mais alto para ela estar o quê? Na sua tendência bem definida. Então, esse fundo já é relevante. Vou marcar esse fundo, certo? Marquei esse fundo aqui da Apple. Ela pode estar fazendo aquela micro correção para retomar o movimento e cutucar a máxima. Se ela perder esse fundo, já era, não tem mais esse trade. Se ela manter esse fundo, eu posso ter um micro trade a partir desse rompimento. Tá legal? Esses seriam então os movimentos que eu posso estar buscando a partir do primeiro movimento. Então eu posso estar buscando não só a abertura, como o primeiro movimento. Só que do primeiro movimento, lembra sempre, ele não pode casar da onde ela parte o mesmo, no caso aqui é uma tendência de alta hoje. Então você não pode casar um fundo com outro fundo, porque está em tendência de alta. O topo até pode casar com outro topo, mas o fundo não. Tá? Veja, o próprio Nasdaq agora está voltando. Esse daqui do Nasdaq seria um pivô até que intermediário, se bem que já está no 2 minutos aqui. Pelos 5 minutos nem dá ainda para verificar isso. Tá legal? Pelo 2 minutos, você vê que é uma barra ignorada aqui. Ele cutucou, né? Até mostrou um pouco de força. Mas a Apple não.
as ações elas costumam ser mais estáveis que o futuro. Só que o futuro, quando você pega um movimento grande, você consegue ganhar mais dinheiro, tá certo? Veja, você tem a correção intermediária. Dessa correção intermediária, você pode encaixar um trade. O trade com um stop aqui, projetando esse risco aqui para cima. E ele vai dar o encontro com o topo. Seria até bem parecido com a Apple. Esse fundo aqui, projetado para cima, ela teria que cutucar mais o topo. Vamos acompanhar para ver. Se ela rompe aqui esse topinho. O S&P e o Nasdaq romperam. Microsoft rompeu. A Microsoft, ela não ficou tão clara, mas é um RBI. Ó, veja a correção. Rompeu. Ela tem a tendência agora de cutucar a máxima. Só que aqui ficou um stop meio desproporcional. Tá? Poderia pensar em eliminar essa sombra para pegar um risco-retorno um pouco menor. Então está dando 0,30 aproximadamente para cima. Aqui nesse nível. 157,30. Vamos ver a Apple que acabou de romper. Vamos acompanhar essas duas para ver como que ela vai desenrolar aí. Seria os topinhos intermediários. Lembrando, esses topinhos intermediários, tá? Ele é um trade que ele está localizado por um time frame menor. Quando você tem trades localizados por time frames menores, automaticamente o risco é maior, tá? O risco ele fica menor quando você vai para um time frame longo. Então eu vou para um time frame, por exemplo, de 10 minutos, o risco ele acaba sendo um pouco reduzido. Agora, quando você está num time frame mais curto, ele tem mais barulho o gráfico. Então, obviamente que você pode ter mais falhas. Tá? Vamos ver aí o que pode acontecer aí. E a linha d'água que está aqui, essa linha d'água é ruim também aí, porque ela pode servir como um ponto de resistência que ela não está conseguindo romper até agora, tá? O da Microsoft poderia ser mais interessante porque não tem essa linha d'água. E o melhor ainda é quando ela está mais afastada do topo. Porque quando ela estiver mais afastada do topo, como ela tem a tendência de casar o topo, então você tem maior chance dela vir cutucar o topo. Ó, tá vendo? Ela não foi. Voltou com tudo. O mercado está indefinido aí. Veja, ela vai montando um sanduíche aqui. E esse daqui já é uma barra de evento, né? Se ela perder pela mínima, é um green bar takeout. Seria o evento mais forte para jogar os preços para baixo. Isso é outra coisa que preocupa. Vamos ver. Eu já quis jogar. Da Apple já jogou. E aí tá jogando também. Seria um micro trade, né? Também com essa maldade aqui dos futuros, atrapalha pra caramba aí o jogo. Ó, novamente
novamente, tanto o S&P quanto o Nasdaq, tá vendo? Como um imã aqui nessa linha d'água, ela não consegue nem romper para cima nem para baixo. O mercado tá mais embaçado aí, pessoal. No momento que vai ficando difícil, né, você ter uma distância tão pequena para ela ser replicada, mostra essa instabilidade do mercado. Aí tá. Pelo movimento que a gente também está vendo aqui pelo Nasdaq, tá? Você tem a grande probabilidade dele casar o topo aqui. Legal? Veja a importância quando a gente pega uma ação que está mais definida na sua tendência, ela já estava mais afastada da linha d'água, você vê que ela foi até mais precisa. Mesmo anulando, né, toda essa cauda, porque aqui o impulso e correção, o stop correto seria nessa cauda, tá? Não seria ali. Mas a gente eliminou a cauda para colocar como esse fundo. Veja que pelo fato de você ter uma ação que está mais tendência, está mais clara, linha d'água mais para cima, ela está positiva, tem um desempenho melhor do que quando você pega uma ação que veio bem na região da linha d'água. Tá? Essa já sente mais dificuldade para ir. Legal? E ela também já tem um stop relativamente maior. Mas ela já sente mais dificuldade, porque ela está na linha d'água. Ela não conseguiu nem cutucar o topo. A Microsoft, pelo menos, ela conseguiu cutucar o topo, tá vendo? Ela já tinha até cutucado o topo antes. E aqui voltou. Provavelmente num trade como esse, a Apple pode caminhar para um stop. Como você já consegue identificar aqui fundo mais alto, não teria problema, por exemplo, mover esse stop para cá.
Mas essa já tem toda a característica de um stop e ela não chegou nem a regiões de parciais. A Microsoft, pelo menos, ela atingiria uma região de parcial, tá? Mesmo com um stop ainda, desconsiderando essa cauda que não é o correto, tá certo? Bom, pessoal, espero que vocês tenham entendido. Na real, isso daqui é algo mais arriscado. Por quê? Porque é algo que você está indo no time frame mais curto, que tem mais ruído. O que a gente estava fazendo aí é pegar... Deixa eu abrir aqui. Fractais de ondas de Elliott, tá? Então, na real, o que a gente estava buscando é impulso, correção. Dentro dele você tem seus fractais de ondas de Elliott. E foi nesse fractal de onda de Elliott que a gente buscou uma operação. Que aí ela cutuca a máxima e te dá um alvo. Então a Microsoft e a Apple seria o trade nesse momento aqui do gráfico. Num fractal da onda de Elliott. Tá certo? Bom, então hoje tomar cuidado aí, mercado não tá fácil, tá? Mercado de ações tende a ser mais tranquilo. Mercados futuros tendem a ser mais erráticos. A gente está vendo exatamente isso, ó, topo maior, ele vai cutucando, tem movimentos bruscos. Isso que a gente está num gráfico de 1 minuto. Se a gente for para o gráfico de 5 minutos, a gente vai ver que é bem mais conturbado o mercado. Tá? Mas de vez em quando dá para fazer um trade, então isso é bom. Bom, vamos ficar acompanhando. Segunda-feira, às 10h30, a gente está de novo aí na área, acompanhando a abertura dos mercados em busca de um trade de abertura. Valeu, pessoal. Bom final de semana a todos e até a próxima. Tchau, tchau. Agora, pessoal, eu queria só dar um último repasso com vocês sobre o mercado brasileiro e quais foram os trades aqui que apareceram hoje para a gente. Tá? Olhando aqui o mercado brasileiro no dia de hoje, a gente consegue ver aqui, ó, claramente, tá? Veio aquele trade que a gente fala que é o trade de rompimento da média móvel de 200. Então, ele teve um primeiro impulso de queda, correção. Essa correção chegou a quase ultrapassar a sua linha de 50% de todo esse movimento. Então você tem esse movimento, aqui você tem aproximadamente 50%, ela chegou bem próximo, tá? Mas rapidamente voltou. No que voltou, ela cutucou a mínima até então deixada do dia. Qual que é a mínima deixada aqui no dia? A mínima que ficou aqui, tá certo? Foi essa mínima. Ela veio com mínimas menores e aí montou um ponto de correção. E essa barra tem a sua mínima, sua máxima, maior que da barra anterior. Portanto, formando aqui um pivô. Tá? Além disso, aqui a gente encontra um vazio gráfico. Então aqui você tem um ponto de entrada, é um pivô armado no rompimento da média móvel de 200. Lembra que a média móvel de 200 vem por aqui. Para a gente validar um rompimento numa média móvel de 200, a gente tem que utilizar da seguinte forma. Média móvel de 200, tá certo? Quando o mercado rompe, a gente espera o pullback e aí entra para fazer o rompimento de uma 200, tá certo? Então é exatamente isso aqui. Aqui chegou a cutucar, aqui chegou a romper, mas não deixou o pullback de forma clara, não tem um vazio aqui de cotações, tá, entre um candle e outro. Aqui começa a deixar um vazio, e esse vazio ele caracteriza para a gente um pullback, tá? Então aqui você tem um ponto de entrada, risco
na ponta desse último pivôzinho formado, que dá com essa máxima que vem aqui, tá? Além da entrada aqui nessa mínima. Então daqui você tem um ponto de trade. Você pega esse risco que está aqui e projeta para baixo em 100%. Você tem um ponto de alvo, tá legal? Então esse foi um trade de destaque, um trade bem definido. O mercado começa a sair da sua definição e isso ajuda pra caramba, tá? O dólar já é um caso mais complicado, porque o dólar ele tá numa situação um pouco mais difícil, veja. Ele tem um range, ele saiu do range, essa barra aqui no meio não faz pullback e ele continua num movimento mais agudo. A partir do momento que ele tem um pullback, o rompimento dele veio, só que ele vem de forma mais falhada. E qual é o problema que a gente vê hoje no dólar? O dólar ele está com uma forte tendência de alta, tá certo? Só que no dia a dia, ele vem toda hora cutucando a mínima ou com movimentos mais agudos na mínima por intervenções do governo. Então não dá para confiar muito nesses trades na ponta compradora de ficar tranquilamente, tá certo? É mais difícil. Por que que é mais difícil, pessoal? Porque aqui tem intervenções que podem do nada acontecer. Mas se ela fosse um papel sem intervenções, tá? Indo de encontro à análise técnica pura, a gente teria o que aqui? O rompimento dessa máxima gera um trade com um stop aqui nessa mínima, que seria estopado. Cutuca o stop, voltou, depois seria estopado. Se você tivesse um plano de ação onde, no que foi cutucado, tá? Você consegue encerrar na região do 0 a 0 para anular o trade, você ainda conseguiria salvar uma operação como essa, mas é mais difícil. Aqui rompeu essa resistência, que estava bem clara depois. Você tem uma barra de ignição rompendo uma resistência. Você tem pullback. No rompimento do pullback, você tem entradas de trade, tá? Mas veja, mais uma vez, é arriscado por intervenções que toda hora a gente está tendo do governo. Então, pessoal, tem que tomar bastante cuidado. Quanto ao S&P, né, como a gente já viu nos vídeos anteriores, na sua abertura, caracterizado pelo aumento de volume, tá? A gente teve entradas. Expliquei isso na nossa manhã com a Liberta Global, tá legal? E agora aqui você teve uma entrada na ponta vendedora, não ficou muito caracterizada aqui porque não tem um vazio na média móvel de 200, mas aonde ela entregou um vazio foi no Nasdaq, tá? Então veja o Nasdaq já passa a ter um vazio aqui na média móvel de 200 e a partir daqui você teria um trade. Só que nesse trade, ele respeitou aquela regrinha que a gente fala de 30 segundos entre o fechamento e a abertura de uma barra com outra. E aí depois deixou o gift e a partir do gift você tem um movimento mais agudo, tá? E se fosse região de stop, a região de stop está nessa região, que seria aonde deixaram o stop. E agora está seguindo o movimento, tá legal? Além disso, nós temos uma venda também em curso, tá? Temos uma venda em curso em CPLE3, dado aqui pela média móvel de 200 também, com alvo em 46,97. Beleza? Valeu, pessoal. Um abraço aí. Obrigado a todos pela atenção aí. Um abraço. Tchau, tchau.